Canal Ensinador Cristão EBD está de novo com você. Agora vamos estudar, aprender para ensinar. A paz do Senhor, como é que vocês estão, professores? Nós estamos conversando mais um novo trimestre. Olha só, e dessa vez uma lição muito linda, ensinando algo tão importante que é a palavra de Deus. Você ainda não é inscrito no canal? Não? Inscreva-se no canal, toca no sininho de notificações e dá aquele like bem bonito. Like, bastante like. Escreve embaixo, comenta o que você gostou, o que você não gostou, o que nós precisamos melhorar. Sabe? Hoje nós iremos falar algo muito importante na nossa lição, que é Deus, o tema. Deus me ensina um livro especial. Bíblia Sagrada, és a palavra de Deus. Sim. E também a ideia do plano de frequência. Nós sabemos que na lição do aluno tem, e na nossa tem aqui, ó, é um ponto turístico, né? É uma mesquita azul. Ó aqui, vou mostrar para vocês mais de perto para vocês verem como ela é linda. É um dos cartões postais de Istambul, lá na Turquia. A mesquita azul, na verdade, é um apelido da mesquita do Sultan Ahmed. Ela ganhou esse apelido pelas cores do interior, que são azuis. Muito lindo, né? Ela foi constituída entre o ano de 1609 a 1616. Turquia é o país que nós vamos falar hoje, ou República da Turquia. É um país com territórios dos continentes europeu e asiático. Tem como a capital a cidade de Ankara. Mais de 85 milhões de pessoas vivem na Turquia, sendo Istambul a sua cidade mais populosa. A economia do país é desenvolvida e encontrada no setor petroquímicos e industrial. A religião islâmica é praticada por 99,8% dos turcos. A comunidade cristã históricas são regularmente monitoradas e estão sujeitas ao controle e às limitações do governo. Embora a conversão do Islã ao cristianismo não seja legalmente proibida, qualquer um que seja muçulmano ou que se converta a uma fé diferente é visto como um turco infiel. Os cristãos são vistos como uma influência ocidental negativa. E aqueles que escolhem a seguir a Jesus podem enfrentar pressões da família e da comunidade para renunciarem à sua nova fé. Vamos orar pela Turquia. O nosso objetivo dessa lição é que o aluno entenda que a Bíblia, a palavra de Deus, cheia de ensinos valiosos para nos abençoar. Ela é cheia, ela transmite ensinos valiosos para as nossas vidas. E o ponto central, na Bíblia encontramos ensinamentos de Deus. Louvado seja Deus. Agora eu quero ler para vocês a palavra do mestre. Nossa lição 1, ela é muito linda e é sobre um rei especial. Através do Espírito Santo, descobrimos que a Bíblia não é um livro comum. Sim, o próprio Deus falando conosco e se revelando a nós, encorajando-nos, dando-nos discernimento e orientação a cada situação. Impossível não amar este livro tão especial. Não é mesmo, professor? Contudo, tal conhecimento só faz sentido quando verdadeiramente o praticamos em nossa vida diária. Nossa vida precisa ser uma busca constante em oração, em leitura bíblica e prática do amor de Deus. Caso contrário, nossas aulas são discursos vazios e não despertarão em nossas crianças a sede de conhecer mais o Criador. Que nós possamos permitir que pessoal e ministerialmente a palavra de Deus nos guie, nos encoraja, nos instrua. Nunca, professor,
Nunca nós devemos prosseguir sem esta palavra, sem a palavra genuína que é a palavra de Deus. Eu fiz aqui para vocês, né, para a gente fazer na nossa sala, coloquei um presente assim, sendo que a Bíblia está dentro, um tesouro. Você vai esconder esse tesouro. Na lição está ensinando você fazer dentro de uma caixa, colocar, você vê se você quer da lição, se você quer essa dica também. Eu coloquei e vou esconder. E cortei vários pedacinhos de papéis e cada papel dentro vai ter algo para dizer para as crianças. Quando você tiver, antes de começar a aula, né? Nós vamos orar, apresentar ao Senhor e você vai dizer, olha criança, só que hoje nós temos um tesouro. Um tesouro escondido. Aí fala para as crianças. Aí eu fiz assim, no número 1. Parabéns, você encontrou o número 1 na sua equipe. Você faz. Vocês vão procurar, minha gente. Vão procurar. Quem encontrar vai dizendo, né? Continue e você vai conseguir, que é o número 2, é o número 3. Não pare, o caminho é longo. Aí você, nesse intervalo, vai dizer assim, eita, tá quente, tá quente, tá quente. Eita, tá frio. Eita, esfriou. Eita, gelou. Se ele não chegar perto do tesouro escondido. E criança gosta, viu? No quarto, você está avançando. Eita, você está avançando agora com aquela alegria. Você está avançando, aí eles ficam mais animados ainda. Eita, tá frio, tá frio. Sempre você bota nos intervalos, eita, tá frio, eita, como tá frio. Se eles forem para o lugar errado, que não estiver perto do papelzinho. Aí a quinta, tá chegando já, tá chegando, tá chegando. Aí depois diz de novo, tá frio, tá quente, eita, que tá pegando fogo. Não desista, porque às vezes a criança chega perto e depois volta do último. Aí, pegou fogo e depois parou. Aí vem a 7ª, vem a 8ª. Aí na 9ª, você está muito perto de descobrir o tesouro. Aí quando ele achar o tesouro, você é um campeão. Todo mundo bate palma, você dá um chocolate, dá alguma coisa para agradar. Agora, quem quer saber o que tem dentro? Aí, eita, vamos ver quem tem dentro. Aí a gente vai abrir. Quando a gente abrir, vai tirar, né? A Bíblia é o tesouro escondido que nós achamos, a palavra de Deus. Tem um versículo que diz assim, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Aí as crianças vão gostar, vai se alegrar. Vamos lá. É o nosso memória em ação. Você já entra na memória em ação. A memória em ação para as crianças é o versículo que eu citei quando achou a Bíblia. Aí você vai dizer, crianças, o que é que você deve guardar no seu coração? Aí as crianças vão dizer, a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela edifica, a palavra de Deus ela transforma, a palavra de Deus ela renova, a palavra de Deus ela nos ensina, ela nos orienta. Vai falando por aí o que Deus colocar no seu coração. Nós iremos falar de um rei, sim, de um rei que foi chamado ainda criança, de um rei que foi chamado ainda pequenino. Mas antes de começarmos a falar desse rei, nós iremos falar um pouco sobre a palavra de Deus, sim, a palavra de Deus. Vocês sabiam que antigamente a Bíblia não era dessa forma? Não. Como esse livro aqui não, era igual um pergaminho, era assim, desse jeito. Fiz para vocês esse pergaminho, professores, desse estilo assim simplesinho, vocês podem caprichar no de vocês. Vocês vão explicar, a lição está ensinando como era de primeiro, né? A Bíblia. Vocês vão mostrar para as crianças como era de primeiro o pergaminho, né? Pode até tirar fotos. Vocês vão falar para as crianças sobre a explicação aqui que tem, falando no Memória em Ação, abaixo, converse um pouquinho, né? Leiam. Aí você vai explorar a Bíblia. Antes de iniciar a aula, tem uma brincadeira aqui que você pode fazer, que foi essa que eu fiz da Bíblia, você vai ver direitinho.
Você vai falar sobre o tesouro, que é um tesouro, mas você vai explicar também que a Bíblia, ela era feita diferente. Aí você vai ler, que tem aqui, né? Vou ler para vocês, vocês vão ler também. Antigamente, a Sagrada Escritura não era assim, no formato de um livro, como este que temos hoje. A maioria das pessoas também não sabiam ler, nem escrever. E como não existia máquinas copiadoras nem impressoras, nada disso, era preciso que chamassem escribas e escrevesse a palavra de Deus à mão, em pedaços de papiro. Aí você pergunta para as crianças, vocês já ouviram falar em papiro? Você vai falar sobre o papiro. Papiro era uma planta que crescia muito no Egito e o seu caniço era aberto em tiras e preparado ainda úmido. Os escribas escreviam nela com tinta no lugar da caneta e organizavam em rolos. Quando eles tiravam o papiro, eles imprensavam numa prensa para poder ficar bem fininho, para poder os escribas escrever. E como eram poucos exemplares, eles guardavam no templo. Sabem? E esse templo foi destruído. E tudo foi se perdido dentro do templo. Mas, se nós olharmos, os antepassados eram pessoas más. Manassés era um rei mau, muito mau, que está no livro de 2 Reis, capítulo 21, do 1 a 18. E o rei Amon, que era filho de Manassés, também era muito mau. E houve ali um problema sério que tudo foi destruído. Só que o rei Josias, uma criança pequenininha, filho de Amon e neto de Manassés, ele foi separado por Deus para tomar conta daquele lugar. A mãe de Josias era Jedida. Josias era descendente da linhagem real de Judá, iniciada com o rei Davi. E ali, aquela criança foi separada a rei. Ainda criança, o trono estava preparado para ela. Eu fiz esse trono. Eu vou deixar abaixo para vocês escrito tanto sobre a mesquita, viu? Vou deixar lá embaixo escrito a folha para vocês passar para as crianças de vocês sobre o plano de frequência. E vou deixar também essa folha aqui para vocês imprimir, né? São duas, vocês colam. Só que o meu não fiz igual não, eu fiz mudando, ó. Aqui eu coloquei esse cheinho, mas porque eu quis colocar meia lua, viu? Vai ficar à vontade de vocês. Passei cola, cortei no EVA todinho, depois eu passei a cola, aí depois colei por cima esse daqui, ó, deixei até para depois eu passar para um EVA, mas eu quis trazer para vocês verem. E fiz um trono. Aqui você pode ter várias ministrações, você pode falar sobre o rei, né? Rei Josias. Você pode falar sobre vários reis, mas também você falar sobre o trono, né? Ó, aqui, ó, a coroa, né? A coroa é simples também para vocês verem. Vocês podem imprimir a coroa. Você pode caprichar na coroa de vocês. Aqui é simplesinha, tá certo? Vou deixar o trono lá para vocês. E vocês vão começar a falar sobre o rei Josias. Com apenas 8 anos de idade, Josias tornou-se rei de Judá. Imagine só ainda uma criança governar uma nação. Com certeza ele precisava muito da ajuda e da sabedoria. Aonde ele poderia encontrar? Na palavra de Deus. E Josias foi crescendo. Crescendo, sim. Mas Josias era filho de pessoas tão diferentes. Mas Deus olhou para o coração, para a vida daquele menino. Você pode falar para suas crianças que mesmo as crianças estando vivendo em um lar, em um ambiente onde a presença de Deus não esteja, se ele permanecer fiel, a presença de Deus vai estar com ele naquele lugar. Quando, de repente, Josias resolveu fazer a construção do templo e a palavra de Deus foi achada dentro do templo, da bagunça que estava lá tudo derrubado.
Foi achado o livro, a palavra de Deus, em pergaminho. E Ilquias levou para o rei, leram, e o rei muito se angustiou, porque ele precisava chamar o povo para voltar-se para Deus. O povo estava disperso, o povo estava desobediente, que o povo voltasse para Deus, tivesse uma nova aliança com Deus, uma nova comunhão com Deus. E ali foi achado o tesouro, que é a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a bússola, a nossa direção, a regra de fé, que nos ensina o caminho a seguir, a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos ensina, ela nos dirige, porque o versículo diz, né, em Salmo, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Quando você guarda a palavra, que as investidas chegam, você está protegido com a palavra de Deus. E no lugar de você falar algo para perturbar a sua vida, você vigia. Porque a palavra está no coração. E aquele menino, chamado por Deus, tomou a rédea e foi crescendo, crescendo, e o povo foi se voltando para Deus. Colocou todo mundo para orar. Josias então se humilhou, pedindo perdão, Senhor, em oração. Josias em oração pediu perdão. Agora imagine você, os seus antepassados foram os que fizeram a coisa errada. Mas quando ele olhou, ele se humilhou, pedindo perdão a Deus. Ele mandou todos os líderes de Judá e de Jerusalém se reunir no templo, sacerdotes, levitas, todo o povo, do maior até o menor. Assim o rei leu diante deles todo o livro da lei de Deus. Aleluia! Que havia sido achado. Para edificar o povo, para fortificar o povo, para dar força, para que o povo erguesse novamente a sua cabeça e continuasse a servir ao Deus do céu. Porque o povo estava voltado para as coisas da terra, para as idolatrias, para as feitiçarias, para as coisas erradas. Então, o rei, ele chamou a atenção do povo, volte-se para Deus, o Criador de todas as coisas. E pediu a todos que prometessem a Deus que obedeceriam com todo o coração. E assim fizeram. Enquanto Josias viveu, o povo foi fiel ao Senhor, adorando somente a Ele, o único Deus verdadeiro. Fale para as crianças que Deus usou as crianças no passado e vai continuar a usar agora, no presente. Que eles não estão aqui na terra por um acaso, eles estão aqui na terra com um propósito de Deus. Assim como Deus usou Josias, Ele vai usar a cada uma criança que está na sua sala de aula. E você é o canal que vai levar a mensagem de Deus para os corações das crianças. Diga para as crianças que Deus a ama de uma forma especial e que precisa delas no seu reino e que precisa contar com ela para esse grande exército de vidas verdadeiras para ganhar outras crianças para o reino do Senhor. E que Deus abençoe vocês de uma forma especial, professor. E que você entenda que o seu chamado não foi um chamado por homem, é um chamado de Deus para fazer essa grande obra. Uma obra espinhosa, dolorosa, mas valiosa aos olhos do Senhor. E o Senhor está como chama de fogo, contemplando a sua vida e a minha vida. Então vamos dar o que nós temos de melhor para Deus. E que Deus abençoe vocês de uma forma especial. Até a próxima aula!